nós gostaríamos de dar uma sequência, algumas colocações em relação à nossa participação do nosso movimento espírita nesse encontro. E desde o primeiro, 1991, salvo engano, nós estamos juntos na proposta da realização desse evento. E desde já também nos colocamos à disposição para dialogarmos sempre, pois, como o Fred falou, esse encontro faz parte também das nossas vidas. Nós aqui aprendemos muitas coisas interessantes a respeito do conviver com a diversidade, conviver com o ecumenismo, e muitas lições foram trazidas para nós. E entre tantas, nós nos lembramos de uma frase do pastor Neemias Mariene, que participou também por diversas vezes. E ele disse que contou uma metáfora, dizendo que o ecumenismo é semelhante a uma salada de frutas. Não precisa bater no liquidificador, não precisa misturar tudo. É importante que a gente conviva juntos e harmonizados, sem perder o sabor. Então aqui nós estamos para dar nossa contribuição nessa construção da diversidade. Então a Federação Espírita Paraibana, juntamente com a AME e os Centros Espíritas aqui de Campina Grande, parabeniza a organização por mais esse ano. São 26 anos de criação desse evento. E em relação ao nosso expositor, nós temos aqui o Frederico Menezes. Ele também escreve algumas obras, né? Essas obras estão aí à disposição para quem desejar adquiri-las, são duas, e toda essa obra é destinada a obras sociais que ele desenvolve lá no Cabo de Santo Agostinho, lá no Pernambuco. Então, Presença de Jesus, Caminho de Sabedoria, e A Outra Vez que Eu Morri, que fala de uma encarnação anterior, né? Claro, então ele vai dar uma complementação. Sim, e após essa divulgação das obras, a direção, a coordenação pediu para quem desejar também fazer algumas indagações, poderá fazê-lo até 6h15. Essa experiência foi provocada em 3 trabalhos privativos feitos pelos espíritos em mim. Eu nunca me preocupei sobre as vidas anteriores, eu me preocupo muito daqui por diante, mas eles disseram que eu entendi e realmente compreendi. Com a experiência do século XVI, final do século XVI, que transcorreu na Itália, e depois dessa vida, segundo informações, eu tive mais 2 antes de ser Fred. Mesmo assim, o que aconteceu lá, a maneira, o drama que eu vivi, a forma como eu desencarnei com sentimento de mágoa, ainda repercutiu na minha existência atual, onde eu tive alguns problemas residuais dessa experiência. Eu não vou falar muito, porque eu sei que a gente adora a vida dos outros. Quem se interessar é só adquirir o livro, A Outra Vez em que Morri. Mas a gente faz um breve estudo muito singelo sobre a lei de Deus funcionando e como a gente precisa aprender a trabalhar nossos sentimentos, as nossas experiências, tá certo? Será um prazer muito grande. E se alguém quiser fazer perguntas? Nós temos ainda alguns minutos. Quem desejar fazer alguma intervenção, por favor, é só levantar o braço e passamos o microfone. Alguém deseja? Bom, eu fui muito claro, ninguém gostou. Então chamamos a coordenação do evento para a parte conclusiva. Pois não. Na visão da doutrina espírita, boa noite, Fred. A pergunta que eu gostaria de fazer é para Martim Pereira. Na visão da doutrina espírita, como ela percebe o julgamento final propagado no Evangelho, né, na Bíblia Sagrada? Nós entendemos, por exemplo, a Bíblia é um livro fantástico na sua compostura, na sua essência, mas ele é preciso saber ler. É cheio de metáforas, uma parte de transmissão cultural, tem muitas figuras de linguagem. Não acreditamos num julgamento final específico, acreditamos naquilo que a doutrina espírita vem mostrando,
que de tempos em tempos, assim como os indivíduos, os mundos também progridem. E chega uma determinada época em que o planeta passa a ser habitado por almas mais preparadas e mais evoluídas. No Espiritismo, nós temos a visão de que a Terra, que ainda é mundo de expiação e provas, está numa faixa de transição para se tornar mundo regenerado. Não é uma coisa imediata. Uma das características desse mundo, dessa transição, é o reencarne de crianças, de espíritos cada vez mais maduros, moral e intelectualmente. Não é uma coisa que vai ser da noite para o dia. Até que em breve estarão reencarnados na Terra, formando uma sociedade diferenciada, almas mais maduras. E aqueles espíritos que permanecerem endurecidos nos seus sentimentos negativos, não mais poderão aqui reencarnar. Reencarnarão em outros mundos, para ao mesmo tempo em que se recuperam perante a própria consciência, contribuam com esses mundos inferiores para o seu progresso também. É essa visão que o Espiritismo tem, e não como um dia específico em que o julgamento vai ser feito no planeta. O julgamento já é da própria consciência, aonde está inscrita a lei de Deus. Mas essa modificação da qual você cita, ao longo da evolução, da encarnação, na visão espírita, ela é encarnar corpo por missão. O quê? Na visão espírita, você diz que o julgamento não existe um julgamento final. Aí a pergunta eu lhe faço, para tirar uma dúvida, não quero polemizar, apenas me esclarecer. E eu me esclarecer alguém aqui, com certeza também ficará mais esclarecido. Você diz que não existe o julgamento final. Esse julgamento poderia acontecer com uma forma de uma modificação de atitudes. Perfeito. E com certeza essa pessoa na visão espírita, que viria uma nova vez, estaria evidentemente bem melhor do que anteriormente. Sem dúvida, porque se progride lá e aqui. Mas existe um Deus, e esse Deus, ele é um só, apesar de várias denominações religiosas. E segundo a tradição religiosa, diz que esse Deus, ele é único e perfeito, onipresente. E aí, como é que fica a imperfeição humana, se ele se acha perfeito? Toda ideia que negue um dos atributos de Deus, esta ideia não pode estar próxima da verdade. Deus, a ideia de Deus, para ser mais próxima da perfeição, Deus tem que ser perfeito em todas as suas qualidades. Ora, diante disso, a unicidade da existência seria a maior negação de Deus, porque nascem crianças mutiladas, deformadas, com tumores cerebrais, ao lado de crianças perfeitas, belíssimas, sadias. Nasce uma criança que sofre desde que nasceu numa palafita, e lá adiante, uma que nasce com todas as possibilidades de educação, de família e tudo mais. Aonde estaria a justiça e a misericórdia de Deus diante de um quadro de profunda injustiça e parcialidade? Por isso que a reencarnação é a concepção que melhor nos aproxima do Deus sábio, justo e perfeito, porque Ele nos dá a oportunidade do refazimento. No diálogo inesquecível com Nicodemos, ele disse que para alcançar o reino dos céus o necessário era nascer de novo, renascendo da água, matéria, e do Espírito, renovação interior. É a mudança de atitude mental, de consciência, que vai promover a criatura a acessar o reino de Deus, que segundo Jesus não está ali ou acolá, mas está dentro de cada um de nós. É essa a concepção de Deus. Boa tarde. Primeiro eu queria dizer que quando eu vivi hoje aqui, vivi ontem à noite no hotel onde eu sabia que tinha algo para mim. E hoje eu fiz de tudo para ir embora. Na hora que você chegou, eu falei para minha esposa assim, não, a palestra dele vai ser a mesma hoje à noite. Eu cheguei a perguntar. E eu só compreendi quando você começou a falar no seu tema. E foi muito voltado para o perdão. E aí eu fiquei questionando se o perdão não teria um antecedente que seria a compaixão. Porque é esse exercício que eu venho fazendo depois de sofrer 10 assaltos. O último, muito grave, com meu filho sendo refém. E eu fiquei pensando, eu sou de Natal, moro em Natal, sou de Campina Grande, moro em Natal. E eu fiquei um dia querendo saber o porquê. E as respostas não vinham.
E eu comecei a entender o para quê. Para que hoje eu estou aqui nesse evento. Para compreender que a minha terra, hoje adquirida depois que eu construí a minha família, teve uma grande rebelião, uma guerra, e eu tive uma amiga, tive um filho na cadeia. E eu confesso que quando tudo isso aconteceu, até meu marido se desequilibrou na época, porque foi muito forte, e eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu vi minha família, eu vi meu marido um dia na frente da televisão, pedindo para meu filho ver, dizer assim, meu filho, aquilo ali não são os bandidos que te atingiram, e eu vi meu lar sendo destruído. E eu fiquei pensando, eu preciso exercitar um Ho'oponopono, eu te amo, eu agradeço, eu aceito, eu respeito. Todos os dias da minha vida. E quando eu vi a minha amiga olhar para mim, com lágrimas nos olhos, e dizer, meu filho está naquela rebelião, não tem como sair de lá, e eu não tenho notícia, eu fui rever toda a história que o Cristo me ensinou, dentro da literatura espírita, da literatura espiritualista, de todos os conhecimentos que eu tive, que é um só, me levaram a um só caminho, que foi, eu preciso aprender a perdoar aqueles que um dia entraram na minha casa e que meu filho tão inteligentemente olhou para mim e disse assim, mãe, tudo que levaram daqui hoje é material, não pertence mais a nós, mas nós temos o que é mais precioso do mundo, que é a fé, que a gente vai sair dessa. Perfeito. Eu queria te agradecer muito pelo perdão, esse caminho que eu estou fazendo, que eu estou cruzando, e que esse encontro que eu planejo há 7 anos vir, teria respostas para mim, desde sexta-feira, que me estão fazendo crescer a minha alma. Muito obrigada. Ontem a Mandusa, que é representante do Candomblé, esteve lá no IEP, participando de um debate, diálogo interreligioso, e ela disse uma coisa fantástica, que um rapaz, eu acho que foi Mandusa, não lembro bem, mas foi uma história mais ou menos assim, que um rapaz tinha entrado na casa dele e tinha levado as coisas dele. Aí ele foi para Chico Xavier e disse assim, mas Chico, entraram lá em casa, levaram as minhas coisas todinha. Aí Chico, naquele jeito bem mineiro, disse, ai meu filho, é tão bom devolver. Na verdade, muitas vezes a gente pensa que está perdendo, está só devolvendo. As coisas não acontecem aleatoriamente. Um amigo espiritual chamado José Grosso, ele diz assim, se alguém que lhe foi apresentado, você não simpatizou com a pessoa, se essa pessoa cruzar seu caminho mais 2 vezes, aí tem coisa. Tem um motivo. Ninguém é assaltado 10 vezes por acaso. Não é verdade? Então eu fico feliz pelo depoimento da minha amiga, muito feliz. Que Deus ilumine a vocês dois. Esse é o exercício do perdão. Não precisa ser espontâneo, imediato, não. É importante que tenha raiz. A raiz vem do processo. Entender, compreender finalmente. Aí o perdão é legítimo. Tá bom? Muito obrigado, gente. Muita paz para vocês. Obrigado a nova consciência. E se alguém quer conhecer os livros, obrigado de coração.